Vocês entenderam realmente o que aconteceu hoje? Porque senão, me dá alguns minutos que eu vou te explicar a gravidade da situação no Brasil. Ontem, nós tivemos uma operação policial da Polícia Federal, sob o comando do André Mendonça, que pegou o filho do Lula. Entenda isso. O filho do Lula está agora de forma documental, através de conversas do WhatsApp, com aquela amiga da esposa dele, a socialite, que basicamente admite que estava recebendo os 300 mil reais de mesada do Careca e repassando para o Lulinha. A Polícia Federal, com o André Mendonça, conseguiu pegar o senador do Lula, o vice-líder, o Everton Rocha, que é um dos operadores políticos do roubo dos velhinhos do INSS. Esse é o maior escândalo até agora, numa sequência de escândalos que não param de crescer. Pessoal, hoje a situação do Lula não poderia ter iniciado pior. Talvez uma das piores notícias que ele poderia receber em final de ano. Ó, o caso da fraude do INSS mostra um escândalo bilionário, onde tem o nome do irmão do Lula citado pela imprensa e o nome do filho do Lula citado pelos investigados, inclusive com matéria no Jornal Nacional. A imprensa não tá batendo, não sei nem se essa palavra existe, mas tá pancadeando o Lula o tempo inteiro. Meus irmãos e irmãs, queridos patriotas do nosso Brasil, o que eu vou apresentar para vocês aqui nesse vídeo de hoje é algo que dá indignação de verdade, dá um nojo tão forte que faz a gente parar para pensar se ainda existe algum limite e respeito nesse país. E eu começo com uma pergunta simples, mas encarando vocês de frente. Quem realmente manda no Brasil hoje? O povo brasileiro? Ou um sistema que comete crimes e não dá uma mínima satisfação para ninguém? Porque o que a gente está vendo não é coisa normal, não é lícito, não é sinal de democracia funcionando. É um desrespeito escancarado com quem trabalha, com quem paga impostos e pessoas que tentam viver com honestidade. São decisões vindas de cima que parecem provocação, atitudes que soam como deboche na nossa cara e gente se comportando como se fossem intocáveis, como se estivessem acima de qualquer regra, acima da Constituição e acima do próprio cidadão brasileiro. Aí eu te pergunto, você ainda acredita naquela velha lei da semeadura, de que tudo que se planta colhe? Porque tem gente agindo como se nunca fossem colher nada, como se não existisse consequência nenhuma, como se nada fosse ser cobrado no futuro, como se o povo fosse aceitar tudo calado para sempre. Só que a história mostra que ninguém passa impune eternamente, e quem brinca com a paciência de uma nação inteira, uma hora descobre que a conta vai chegar. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui bem clara antes de eu seguir com o assunto desse vídeo. Quando o povo começa a entender que tem algo errado, quando começam a enxergar o jogo por trás das cortinas, aí o sistema sente. Aí o sistema se incomoda. E é isso que está acontecendo agora nesse momento. E o que eu vou mostrar nesse vídeo é o retrato de um Brasil onde quem deveria ser exemplo virou motivo de revolta do povo, onde quem deveria representar virou símbolo de indignação e ódio. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque o que vem aí não é pouca coisa. É daquelas informações que você não vai ver na grande mídia tradicional e que fazem a gente perder a paciência e questionar tudo. E antes de eu continuar, eu preciso da tua ajuda, mas de verdade mesmo. Eu peço encarecidamente, já deixa o like agora nesse vídeo, para esse vídeo não ser enterrado pelo algoritmo. Se inscreva nesse canal se ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações, porque esse conteúdo só chega a mais pessoas se você participar. O teu clique, o teu comentário, a tua interação é o que mantém esse canal vivo e ativo. Agora preste atenção, porque é aqui que a verdade da podridão do governo Lula e do judiciário começa a vir à tona. O que a gente está vendo não é coincidência, e muito menos um simples erro de interpretação da lei. Isso virou rotina, virou prática, virou um jeito de agir. É o poder sendo executado sem freio, sem limite, sem preocupação com quem está do outro lado. É o sistema funcionando do jeito que ele quer. Enquanto o brasileiro comum acorda de madrugada, pega ônibus lotado, trabalha o dia inteiro, paga impostos até para respirar e mal consegue fechar as contas no final do mês. E tem gente em Brasília vivendo numa bolha, decidindo a vida dos outros, como se fossem donos do país, calando vozes, escolhendo quem pode ou não pode falar, quem tem que sumir. O vídeo que eu vou reagir com vocês agora é exatamente sobre isso. É algo que dá revolta de verdade.
porque escancara o abismo entre quem manda e quem obedece. Tá? Não é teoria da conspiração, não é exagero, mas é fato. Então, eu já pergunto aqui para vocês, eu quero saber, o que você está sentindo agora vendo tudo isso? Raiva, tristeza, indignação? Deixa aqui nos comentários, porque a tua voz também importa para esse canal. A pergunta que fica é simples. O Brasil ainda tem jeito? Bora reagir juntos a esse vídeo sem enrolação, porque o vídeo aqui é para abrir os olhos de quem ainda não percebeu o que está acontecendo. Veja. Vocês entenderam realmente o que aconteceu hoje? Porque senão, me dá alguns minutos que eu vou te explicar a gravidade da situação no Brasil. Ontem, nós tivemos uma operação policial da Polícia Federal, sob o comando do André Mendonça, que pegou o filho do Lula. Entenda isso. O filho do Lula está agora de forma documental, através de conversas do WhatsApp, com aquela amiga da esposa dele, a socialite, que basicamente admite que estava recebendo os 300 mil reais de mesada do Careca e repassando para o Lulinha. A Polícia Federal, com o André Mendonça, conseguiu pegar o senador do Lula, o vice-líder, o Everton Rocha, que é um dos operadores políticos do roubo dos velhinhos do INSS. Esse é o maior escândalo até agora, numa sequência de escândalos que não param de crescer. Então, ontem tem uma operação, tem documentos, foi tirado o sigilo, todo mundo agora sabe que o filho do Lula contribuiu e ajudou e operou junto com o roubo dos velhinhos, o filho do Lula. Sem falar que tem a nora do Lula envolvida no roubo do MEC, e aí nós temos agora o senador do Lula envolvido, o número 2 do INSS do Lula acabou de ser preso, o número 1 foi preso também, o governo do Lula inteiro virou uma quadrilha para assaltar velhinhos do Brasil e agora o mundo sabe disso. O que o Flávio Dino decide fazer no dia seguinte? Primeiro, o Everton Rocha, esse senador que está envolvido no esquema do INSS, esse senador que só não foi preso porque o PGR negou, porque a Polícia Federal pediu a prisão dele, eles haviam provas necessárias para prender o cara, mas a PGR, o Paulo Gonet, protegeu. Esse senador é do Maranhão, ele é parceiro do Flávio Dino. Escuta isso aqui, isso é um detalhe importantíssimo. Ele é um parceiro, ele faz parte do grupo do Flávio Dino, entendeu? No dia seguinte à operação, que escancara que o governo está assaltando os velhinhos, o Flávio Dino decide fazer busca e apreensão na casa do Jordi e do líder do PL, o Sóstenes. Por quê? Porque eles estão envolvidos no esquema de roubo bilionário dos velhinhos? Não. De acordo com o relatório fabricado pela turma do Flávio Dino, eles estavam desviando dinheiro da cota parlamentar do aluguel de um carro de 4 mil reais. 4 mil reais. Acharam na casa do Sóstenes 400 mil reais. Vamos explicar rapidamente. O Sóstenes disse, e ele vai apresentar a prova, o contrato de compra e venda, ele vendeu um imóvel alguns dias atrás e o comprador quis pagar com dinheiro. Ele tem toda a documentação, inclusive está na declaração do imposto de renda. Toda a documentação ele vai apresentar. Movimentação do assessor dele. O assessor dele não tem apenas a renda como assessor. O assessor dele tem uma distribuidora de bebidas e algum outro negócio, que é um comércio. E no comércio se movimenta muito, mas o lucro é baixo. Então eles pegaram a movimentação de vários CPFs e CNPJs dessa pessoa para jogar um número alto para dar essa impressão da narrativa de que tem alguma coisa errada acontecendo. O contrato do aluguel do carro, o período total do contrato é 196 mil reais. Como que ele pode ter desviado 400 mil num contrato de 196 mil reais? Entenda-se de uma vez, o que está acontecendo é um cabo de guerra. É o Flávio Dino mandando um recado para o André Mendonça, que é o seguinte: se você continuar fazendo busca e apreensão e mostrando para o Brasil os crimes dos meus amigos, eu vou inventar crimes contra os seus. E você sabe, André Mendonça, eu não tenho escrúpulos, não é não? É isso sim que eles são. Olha como eles condenaram o Felipe Martins, o Bolsonaro e várias outras pessoas do 8 de janeiro. Eles estão ali no domínio daquela turma, onde está lá Flávio Dino, Alexandre de Moraes, Zanin e Carmen Lúcia. Então aquela turma é conhecida como pelotão de fuzilamento. Qualquer inquérito que é aberto ali, ele não está preocupado em procurar evidências, ele está preocupado em destruir reputações. Flávio Dino está fazendo um cabo de guerra com o André Mendonça. André Mendonça, se você continuar investigando e prendendo esse pessoal aí do governo e mostrando para o Brasil que essa quadrilha roubou os velhinhos, eu vou ser obrigado a inventar crimes contra os seus amigos, contra o povo de direita, e nós vamos ver quem é que vai vencer. O que está acontecendo, gente, é que deputados federais estão sendo usados como peões numa guerra entre um ministro do STF que quer desvendar a maior escândalo de corrupção que o Brasil já viu, que é o André Mendonça, e o outro que quer proteger os membros desse escândalo. Quer proteger o filho do Lula, quer proteger o filho do Careca, que foi preso também, o Careca, os membros do grupo do Lula, todos.
Por que que até agora eu não vi no Jornal Nacional o escândalo? Eu quero ver se o Fantástico vai falar sobre isso. A fala da socialite, aquela lá que eu esqueci o nome dela, que admite que pegava 300 mil reais para passar pro filho do rapaz, que é o Lulinha. O filho do Lula vai ser preso. Há provas de que ele pode ser preso. Há provas mais do que suficientes para prender ele. Só que o Flávio Dino está fazendo um recado, gente. O recado é, se você prender ele, eu vou prender os seus. Olha o que virou a nossa Suprema Corte. Quando o ministro da nossa Suprema Corte decide realmente fazer uma investigação real contra um escândalo de corrupção do mais perverso do Brasil, da história do nosso país, contra os velhinhos, contra os aposentados, tem um outro ministro que, para sair em defesa desse pessoal, começa a prender e fazer busca e apreensão em pessoas inocentes. Hoje é aniversário da filha do Jordi. Eu fui indiciado alguns dias atrás. Sabe por que eu fui indiciado? Deixa eu te explicar. A minha vida está sendo usada como um peão nesse tabuleiro da briga para defender o roubo do INSS. Então é isso. Eu sinto muito que isso esteja acontecendo com o Sócrates, com o Carlos Jordi. Sim, e muitas outras pessoas sofrerão nas mãos desse grupo que quer proteger a quadrilha, usando justamente as pessoas inocentes no sentido de reféns. Ó, se você for contra meus bandidos aí de favorito, eu vou inventar crime contra os seus amigos. É isso que virou a Suprema Corte Brasileira. A vontade deles é que a gente pare. Nós não vamos parar, vamos continuar falando. Ano que vem a gente vai ter que ir para as ruas, a gente vai ter que arregaçar as mangas, fazer maioria no Senado, porque sinceramente não dá mais. O Brasil já passou a Venezuela e foi para a Coreia do Norte. Então é isso, um abraço para vocês. A relação entre o Grupo Globo e o Supremo Tribunal Federal parece ter chegado a um ponto de ruptura inédito. Em uma coluna recente, o jornal O Globo não apenas expôs detalhes constrangedores sobre a relação de ministros como Alexandre de Moraes e Dias Toffoli com o escândalo do Banco Master, como foi além, lançando um aviso direto. O texto menciona explicitamente que o Brasil já prendeu presidentes, senadores e deputados, e que talvez tenha chegado a hora de ministros de tribunais superiores enfrentarem o mesmo destino. Sejam todos muito bem-vindos ao Orgulho Soberano. Aqui é o nosso espaço para a gente tentar entender juntos o que está acontecendo por trás das cortinas do poder, sempre com o olhar de quem torce pelo nosso Brasil. Se você valoriza essa busca por clareza, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho. É muito bom ter a sua companhia aqui com a gente nessa jornada. A gente precisa conversar muito sério sobre o que está acontecendo na imprensa brasileira, porque a mudança de tom que a gente viu nos últimos dias não é normal. É o sinal de que algo muito grande quebrou nos bastidores de Brasília. Durante anos, a gente se acostumou a ver a grande mídia, especialmente o Grupo Globo, agindo como uma espécie de assessoria de imprensa de luxo do Supremo Tribunal Federal. Eles defendiam cada decisão, elogiavam cada ministro e tratavam qualquer crítica ao tribunal como um ataque à democracia. O ministro Alexandre de Moraes, em especial, era tratado como um herói, um salvador da pátria. Chegaram a publicar colunas elogiando a careca sexy dele, uma coisa constrangedora. Mas de repente o amor acabou. E acabou de uma forma brutal. O jornal o Globo começou a publicar uma série de reportagens investigativas que atingem em cheio o coração do Supremo. E o alvo principal dessas reportagens é o escândalo do Banco Master. A gente já falou aqui sobre os pagamentos milionários para o escritório da esposa do ministro Moraes, mas a coisa vai muito além. A matéria da jornalista Malu Gaspar expôs que o ministro Dias Toffoli, que era o relator de um processo envolvendo o banco, viajou para o Peru para assistir a final da Libertadores no jatinho de um advogado ligado ao Banco Master. E poucos dias depois dessa viagem ele deu uma decisão favorável, colocando o processo em sigilo absoluto. Isso é gravíssimo. É a exposição de uma promiscuidade entre juiz e parte interessada que, em qualquer país sério, derrubaria um magistrado. Mas o que realmente me chamou a atenção, e que eu acho que é a chave para entender o momento político, não foi a denúncia em si, mas o recado que veio junto com ela. Em um texto de opinião, o jornal foi direto ao ponto. Eles escreveram que o temor do ministro Moraes e seu modo exasperante fazem com que muita gente prefira não dizer em público o que se fala todo dia em Brasília e na Faria Lima. E o que se fala? Que o STF desmoralizou a si próprio ao afundar na geladeira moral dos centrões da vida. E aí vem a frase que soa como uma bomba atômica nos corredores do tribunal. O texto lembra que o senador Alessandro Vieira disse na CPI que o Brasil já teve presidentes presos, ministros presos, senadores presos, deputados presos, prefeitos presos, vereadores presos, mas que ainda não teve ministros de tribunais superiores presos. E conclui dizendo, parece que esse momento está chegando. Pode parecer exagero, mas talvez seja melhor não pagar para ver. Vocês conseguem perceber a gravidade disso. O maior jornal do país está dizendo para os ministros do Supremo, cuidado, porque a hora de vocês pode estar chegando. A imunidade de vocês acabou. A prisão de um ministro do STF deixou de ser um tabu e virou uma possibilidade real. Isso não é jornalismo, isso é um aviso de máfia. É uma ameaça velada, ou nem tão velada assim. E por que a Globo estaria fazendo isso agora?
Por que ela decidiu atacar os seus antigos protegidos com tanta ferocidade? A resposta, como sempre na política, envolve poder e troca de favores. Existe uma briga de foice no escuro acontecendo em Brasília pela indicação da próxima vaga no Supremo Tribunal Federal. O presidente Lula quer indicar o seu advogado pessoal, o Jorge Messias, o famoso Bessias. Ele quer ter alguém de sua total confiança lá dentro, alguém que ele possa controlar. Mas os ministros do Supremo, especialmente Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, e também o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, não querem o Messias. Eles querem indicar o Rodrigo Pacheco, atualmente do Senado, que é visto como um aliado deles, alguém que joga o jogo do sistema. Essa divergência gerou um impasse. O Lula bateu o pé, o Alcolumbre bateu o pé, e o STF entrou na briga para barrar o nome do Lula. E o que a Globo, que historicamente sempre teve uma relação muito próxima com os governos de esquerda, fez? Entrou na briga para defender o interesse do Lula. Ela começou a usar o seu poder de fogo, as suas investigações, os seus colunistas para chantagear o Supremo. O recado é claro: ou vocês aceitam o nome do Lula, ou nós vamos destruir a reputação de vocês. Nós vamos expor os contratos das esposas, as viagens de jatinho, os esquemas com o banco. Nós vamos mostrar para o povo quem vocês realmente são. É uma guerra suja. É uma guerra onde a informação é usada como arma. A Globo não está preocupada com a ética ou com a moralidade. Se estivesse, teria denunciado esses escândalos muito antes. Eles sabiam. Todo mundo em Brasília sabia. Mas eles guardaram a munição para usar no momento certo. E o momento certo é agora, quando eles precisam dobrar os joelhos do Alexandre de Moraes e do Dias Toffoli. Essa situação coloca o ministro Moraes em uma posição muito delicada. Ele, que se acostumou a ser o caçador, agora virou a caça. Ele está sendo atacado por todos os lados. De um lado, a pressão internacional com a Lei Magnitsky, as sanções americanas, o risco de ter a família punida. Do outro lado, a pressão interna, com a mídia expondo seus negócios familiares e ameaçando com a prisão. Ele está encurralado. E a reação dele a isso, pelo que a gente vê, é o silêncio. Ele, que sempre foi tão falante, tão rápido no gatilho para prender quem o criticava, agora está quieto. Ele sabe que não pode prender a Globo. Ele sabe que não pode censurar o maior grupo de comunicação do país sem gerar uma crise institucional sem precedentes. Ele sabe que, dessa vez, o adversário é do tamanho dele. O que a gente está vendo é a implosão do sistema por dentro. As peças que antes se encaixavam perfeitamente para manter o controle do país agora estão se chocando. O executivo briga com o legislativo, que briga com o judiciário, e a mídia, que deveria ser o fiscal de todos, age como um braço armado de um dos lados. É o caos. Mas nesse caos existe uma oportunidade. Porque quando eles brigam, a verdade aparece. Se não fosse por essa disputa de poder, a gente talvez nunca ficasse sabendo dos detalhes do contrato da esposa do Moraes com o Banco Master. A gente talvez nunca soubesse da viagem do Toffoli. A briga deles é a nossa chance de ver o que estava escondido. E a ameaça de prisão, por mais que seja usada como chantagem política, traz para o debate público uma questão fundamental. Por que ministros do Supremo deveriam ser intocáveis? Por que eles deveriam estar acima da lei? Se um presidente pode ser preso, se um senador pode ser preso, por que um juiz que vende sentença ou que usa o cargo para enriquecer não pode? A Globo, sem querer, pode estar prestando um serviço ao país ao normalizar essa ideia. Ao dizer que está chegando a hora, ela quebra o tabu. Ela tira a aura de divindade dos ministros. Ela mostra que eles são funcionários públicos sujeitos às mesmas regras e às mesmas punições que qualquer outro cidadão. E a gente precisa aproveitar esse momento. A gente precisa pegar essas denúncias e cobrar. A gente precisa dizer, olha, a própria Globo está dizendo que tem coisa errada. O Ministério Público vai investigar, o Senado vai abrir o impeachment. A gente não pode deixar que essa briga termine em um grande acordo de pizza, onde eles se acertam, dividem o poder e tudo volta a ser como antes. A gente precisa exigir que as consequências sejam reais. Se houve crime, tem que haver punição. Não importa se o criminoso usa toga, faixa presidencial ou crachá de jornalista. O cenário que se desenha é de uma instabilidade crescente. O governo Lula está fraco, refém do Congresso e agora em guerra fria com o Judiciário. O STF está desmoralizado, atacado interna e externamente. E o Congresso, sentindo o cheiro de sangue, começa a se movimentar para ocupar o espaço vazio. Nesse jogo, o Banco Master é apenas a ponta do iceberg. Ele é o fio da meada que pode levar a um esquema muito maior, envolvendo outros bancos, outras empresas, outros políticos. Se essa caixa de Pandora for realmente aberta, a República pode tremer. E a gente tem que estar preparado. Porque quando as instituições entram em colapso moral, o risco de ruptura é grande. Mas também é grande a chance de renovação. Se a gente conseguir passar por essa tempestade e sair do outro lado com instituições mais limpas, mais transparentes, onde juízes não viajam com advogados e esposas não recebem milhões de partes interessadas, terá valido a pena. O recado da Globo foi dado. A casa caiu. Agora, resta saber se o Moraes e o Toffoli vão aceitar a derrota e entregar os anéis para salvar os dedos, ou se vão tentar uma cartada final, um ato de desespero para tentar manter o poder. De qualquer forma, a imagem deles já está manchada. A aura de defensores da democracia foi destruída pelas próprias mãos daqueles que a construíram. E para nós,
que estamos assistindo a tudo isso, fica a lição de que não existem heróis na política brasileira. Existem interesses. E quando os interesses mudam, as alianças mudam. O Xandão que a esquerda amava ontem é o vilão que a esquerda ataca hoje. E amanhã pode ser outro. A única coisa que deve ser constante é a nossa vigilância e a nossa cobrança por um país decente. Depois de tudo isso, fica a pergunta que ninguém quer responder. Até quando alguns vão se achar intocáveis aqui no nosso Brasil? A história é clara. Todo poder que se acha absoluto acaba caindo. Toda arrogância cobra o seu preço e toda injustiça deixa rastro. Agora eu quero saber de você. Olhando para tudo isso, você acredita que esse sistema vai cair? Ou você acha que realmente não vai acontecer absolutamente nada novamente e eles vão sair impunes? Comente aqui abaixo, porque a tua opinião ela é muito importante para esse canal e para o Brasil. Compartilhe esse vídeo com familiares, com amigos, em grupos e contatos do teu celular e também nas tuas redes sociais, tá? Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Se você quer aprender a fazer uma renda extra usando somente o teu celular, vendendo online, começando do zero, presta atenção nisso que eu vou te falar. O Tom Dimas, junto com a sua equipe, que é uma equipe séria e honesta, está oferecendo um mini curso gratuito para te mostrar na prática como você pode ganhar dinheiro na internet em 2026, mesmo que você nunca tenha vendido nada e não saiba nem por onde começar. É um passo a passo simples e didático, direto, sem enrolação. Se você tiver interesse, é só clicar no primeiro link do comentário fixado logo abaixo ou no link que está aqui também na descrição e se inscreve para você começar hoje mesmo. É uma oportunidade real para quem quer sair da dependência de migalhas e aprender a trabalhar e ganhar dinheiro online de verdade. Muito obrigado por ter me assistido. Até o nosso próximo encontro e que Deus abençoe a sua vida e a sua família poderosamente, em nome do Senhor Jesus.